Graça e paz seja convosco. Louvado seja Deus. Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, em todos os teus caminhos, hoje e todo sempre. Louvado seja Deus. Creia de todo o teu coração. Manifesta a tua fé em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Está escrito na palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 33, no versículo 3. O Todo-Poderoso Deus falou e está falando: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Segundo esta Bíblia, está escrito aqui. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Creia de todo o teu coração. Invoca Ele, chama Ele. E Ele vai anunciar dentro de você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ele vai revelar coisas que Ele pôs dentro de você. Dons de Deus, coisas maravilhosas, coisas que vai te alegrar muito. Invoca Ele, chama por Ele. Peça para Ele: Deus me capacita, Deus me revela, Deus me mostra, Deus me ensina. Ele vai fazer acontecer na tua vida e você vai glorificar o nome dEle no nome do Senhor Jesus. Fala com Ele. Usa o nome do Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. E Ele vai fazer acontecer isto na tua vida. Segundo a palavra de Deus. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu vou orar e logo em seguida vou trazer a palavra de Deus que Ele pôs no meu coração. Ele vai falar teu coração por intermédio do Espírito Santo na palavra. Ouve do começo até o final e toma posse em nome do Senhor Jesus. Principalmente você que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Eu vou orar por todos e principalmente em favor dessas pessoas que estão inscritas neste canal. Esse canal é um canal de bênção na vida das pessoas que ouvem e creem as palavras que estão pregadas, gravadas e postadas nesse canal. Louvado seja Deus na vida de cada uma delas. Creia de todo o teu coração e se inscreva. Louvado seja Deus. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro a Ti, Senhor. Mas desde já eu dou graças a Ti. Eu Te agradeço pela vida, pela respiração, pelo pão, pela água, pelas vestes, pelo calçado. Eu Te agradeço por tudo, Senhor, pela noite e pelo dia. Eu Te agradeço pela alegria, pela paz no meu coração. Louvado seja o Teu santo nome. Abençoe poderosamente a Tua igreja. Abençoe Jerusalém, abençoe Israel. Faz o Teu nome ser glorificado pelo amor do Teu santo e glorioso nome. Abençoe essa pessoa que está ouvindo esta oração, que vai ouvir a palavra que vai ser ministrada após a oração. Abençoe poderosamente essa pessoa, toca no coração dela, tira toda a incerteza, dúvida, ajuda essa pessoa a se libertar dessas coisas e faz a fé dela ser exaltada, a fé dela ser grande. Crê no Senhor Jesus de todo o coração. Abençoe esse homem, abençoe essa mulher, essa pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Abençoe poderosamente essa pessoa. Seja aberta as janelas do céu sobre a vida dessa pessoa e que ela possa crer e tomar posse em o nome do Senhor Jesus, e milagres aconteçam na vida dessa pessoa, que o problema que essa pessoa está enfrentando seja resolvido e que o Teu nome seja glorificado. Faz milagres, faz maravilhas para a glória do Teu santo nome. É no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que seja ligado na terra e no céu. Creia de todo o teu coração. Ouve essa palavra do começo até o final. Está escrito Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus anda por sobre o mar. É uma palavra bastante conhecida. O Espírito Santo vai falar contigo. Creia, dá lugar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra.
açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Observa bem a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele sabe de tudo. O Senhor Jesus, ele tem uma forma de trabalhar para preparar os seus discípulos. Aqui foi uma forma que o Senhor Jesus Cristo viu de preparar os discípulos, manifestar a fé deles, ou seja, para eles carregar aquilo dentro deles, para eles crerem no poder de Deus. Hoje, no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ali estava pregando, ensinando o povo. E o Senhor Jesus Cristo, à tarde, ordenou eles atravessar para o outro lado. Ouve com atenção, enquanto ele despedia as multidões. E assim os discípulos ouviram e obedeceram. Creu na palavra do Senhor, na ordem do Senhor. Na mente deles, eles criam que não ia acontecer nada na travessia. E eles entraram nas águas, no mar. E o Senhor Jesus Cristo ali despedindo as multidões, ele foi para o monte, à tarde. Caindo à tarde ali, ó, como está escrito aqui, ó, no versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Observa bem, caindo à tarde. Ou seja, ele despediu os discípulos à tarde. E caindo à tarde, ou seja, chegando à noite, ele estava no monte, sozinho já. Já tinha despedido as multidões. E os discípulos estavam no meio do mar, remando. E o vento soprando ao contrário. A tempestade, o problema, aquela situação que o homem natural não consegue resolver. Só o poder de Deus manifestado pela fé do homem e da mulher. É necessário crer, confiar. E aqueles homens ali eram homens naturais no momento. Não tinha a ousadia, a intrepidez do Espírito Santo. Observa aí, ó, versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E o Senhor Jesus Cristo estava onde? No monte, sozinho em parte, né? Quando se refere a homens pecadores, porque lá ele estava, ele e o Pai. Ele estava orando ao Pai, conversando com o Pai, e vendo os discípulos no meio do mar remando, no meio da tempestade. Jesus Cristo está vendo, ele está vendo e está no controle. Ele está vendo a tempestade, ele está vendo o vento soprando ao contrário. Ele tem o poder e a autoridade sobre a natureza, sobre as forças mais potentes que há na terra, no mundo. O fogo, o vento, as águas, são as forças da natureza, e o Senhor Jesus, Deus, tem o controle dessas forças. Ouve com atenção, ele está vendo a situação, ele está vendo o problema, ele está vendo o vento soprando ao contrário, ele está vendo essa situação que você não está conseguindo resolver, e ele está no controle. Ele estava no monte, sozinho, quando se refere homem, pecador, porque ele estava com Deus, ele não estava com homens lá, ele estava sozinho com Deus. E ele estava vendo ali o que estava acontecendo no meio do mar. Os discípulos remando e não saía do meio do mar, porque aquela tempestade, o vento não deixava eles sair dali, porque ali era um propósito de Deus para preparar aqueles discípulos, para eles manifestar a fé deles. É uma forma de Deus trabalhar. Esse problema que você enfrenta, essa tempestade, é tudo para você manifestar a tua fé, para ver o que está no teu coração, se você crê em Deus, sim ou não. E Deus vai permitindo essas coisas acontecerem. Crê em Deus, confia em Deus, porque Ele está vendo, Ele está no controle. Deus está vendo tudo lá. Agora mesmo eu estou vendo um mato aqui, um pé de mato. A mesma coisa, Deus está vendo tudo o que está acontecendo do céu. Ele está vendo tudo, assim como eu estou vendo aqui, ó, esse pé de mato. Deus está vendo infinitamente mais. Porque eu estou vendo o mato aqui, mas Deus está vendo a raiz lá embaixo. E Deus está vendo tudo, tudo. Nas profundezas do mar, no abismo, Deus está vendo. Lá no inferno, Deus está vendo tudo o que está acontecendo. O inferno está lacrado, fechado, não tem ninguém lá dentro. Só chama de fogo, é a prisão eterna de Satanás. E Deus está vendo lá dentro. Deus está vendo tudo, Ele sabe de tudo, está no controle de tudo, não fica preocupado não. Creia no Senhor Jesus, creia em Deus. Confia de todo o teu coração. Os discípulos estavam remando e não saíam do lugar. Não saíam do lugar. E Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele queria que eles manifestassem a fé e repreendessem o vento, a tempestade. O Senhor Jesus esperou.
O Senhor Jesus, à tarde, ao cair da tarde no monte, ficou ali no começo da noite, a noite inteira, entrou a madrugada e ele lá no monte. Ele e o Pai, Deus. E ele vendo lá o sofrimento dos discípulos. E ele deixou remar. Os discípulos remaram a noite inteira, remando. Aquela noite ali, para eles, foi como se fosse um monte de anos de lutas e batalhas. Noite longa de trabalho, de luta, de esforço, vendo ali diante deles a morte. Um deles ali era pescador. E ele sabia o que era tempestade no mar. Mas igual aquela ali, eles nunca tinham visto. E eles assombraram, ficaram com medo. Tanto da tempestade, também depois eles ficaram com mais medo ainda. Ouve com atenção. O medo nasce a dúvida. E a dúvida diminui a fé. Não tenha dúvida do poder de Deus. Crê em Deus. Confia em Deus de todo o teu coração. Eles estavam no meio do mar, remando contra o vento. E o vento soprava contra eles. O vento era contrário. Crê em Deus, confia em Deus. O vento, a tempestade pode ser contrária a você, mas Deus está a teu favor, você que crê, você que confia. Ouve com atenção, versículo 25, 26. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e clamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Olha só, eles ficaram com mais medo ainda quando o Senhor Jesus ali chegou na quarta vigília. Você sabe o que é a quarta vigília? A vigília do cristão é contada 4 vigílias à noite, das 6 até as 6. Conhecido como as 6 da noite, 6 da tarde, às 18 horas, até às 6 da manhã. Então a primeira vigília é 9 horas. A primeira vigília. A segunda é meia-noite, 0 horas. A terceira vigília é 3 horas da manhã. E a quarta vigília é 6 horas. Então, das 3 até as 6 da manhã, o Senhor Jesus Cristo chegou ali naquele período e eles remaram a noite inteira com aquele vento ao contrário. Aquele problema contra eles, Deus deixando, Deus permitindo, para preparar aqueles discípulos. Ouve com atenção a palavra de Deus. E na quarta vigília da noite, ali chegou o Senhor Jesus andando sobre o mar, sobre as águas. E eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. E eles ficaram aterrados, com muito medo, muito medo. Além da tempestade, do vento, ali eles estavam vendo a morte diante deles. De repente aparece aquele homem, vestido de branco, andando por sobre as águas. Porque quando fala de fantasma, já lembra logo uma roupa branca, vestido com a roupa branca. E era assim que o Senhor Jesus estava vestido. E a tempestade, eles vendo aquilo ali, e eles não reconheceram o Senhor Jesus por causa do medo, por causa da dúvida que estava dentro deles. Ouve com atenção a palavra de Deus. Crê na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Confia na palavra de Deus de todo o teu coração. O Senhor Jesus Cristo ali andando por sobre as águas, sobre o mar, eles tiveram medo e pensaram que era um fantasma. E o Senhor Jesus Cristo, sabendo de tudo, percebeu isso dentro deles. Eles pensavam que era um fantasma. Ouve com atenção a palavra de Deus. E aqui no versículo 27, observa bem. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Olha só, o Senhor Jesus Cristo ali animando eles e se revelando para eles, se manifestando a eles, dizendo: sou eu, tenha bom ânimo. Não tenha medo, não tem mais, não tenha medo, porque eles estavam com medo. O ânimo deles tinham caído por conta da tempestade, do vento, e depois eles viram aquele ali que para eles era um fantasma, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo se manifestou a ele, se revelando a eles, andando por sobre as águas, andando por cima do problema, da situação, porque Ele tem o controle da tempestade, da situação, do mar, das ondas. Ele tem o controle, Ele anda sobre as águas, sobre o fogo, sobre a tempestade. Ele anda sobre os problemas. Para Ele tanto faz, dia ou noite, luz ou trevas. Para Ele tanto faz, vida ou morte. Para Ele não faz diferença. Para Ele não faz diferença, vitória ou derrota, bênção ou maldição. Para Ele é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Isso aí é os homens que pensam
nessas coisas e tem medo. Os discípulos ali estavam com medo. E eles pensavam que o Senhor Jesus era um fantasma. Mas o Senhor Jesus se manifestou a eles e manifestou a eles se revelando. No versículo 28, está escrito: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O único pecador, homem, que andou por sobre as águas foi Pedro. Pedro, ele deixou a dúvida manifestar dentro dele. Ele usou o se. Cuidado com esse se. Esse se é muito perigoso. Esse se é a força da dúvida. Se a minha vida mudar, se Deus fazer um milagre, se Deus isso, se Deus aquilo, Deus quer. Esse se nós devemos usar só quando se refere a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo. Mas não use esse se na tua frente, não. Não usa, não. Fala com Deus, Ele vai te ouvir, crendo de todo o teu coração. Pedro usou o se. Se és tu, Senhor, manda ir ter contigo. Se és tu, Senhor. Ali manifestou a dúvida no coração dele. E o Senhor Jesus viu a dúvida no coração de Pedro, infelizmente. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. E para provar que a dúvida estava dentro de Pedro, o vento passou a soprar mais ainda quando Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. O sobrenatural aconteceu. E o próprio Senhor Jesus ali, deixando o vento soprar mais ainda. E Pedro ali olhou para o vento, a tempestade. Ele começou a afundar, não foi por causa dele olhar para a tempestade, o vento, as ondas, não. Ele começou a afundar porque ele duvidou. E quando a pessoa duvida, a fé diminui. E quando a fé diminui, não agrada a Deus e a pessoa começa a afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando a tua fé é grande, quando você tem a fé exaltada, você pode olhar até para Satanás, demônio, você pode olhar, seja lá o que for. Você não vai abater, você não vai cair, você não vai afundar, porque a tua fé é grande. Mas quando a fé da pessoa é pequena, por causa da dúvida, a pessoa afunda. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro duvidou e a fé dele diminuiu e ele afundou. Enquanto ele desceu do barco ali, ele estava até crendo, porque Jesus chamou ele. E ele passou a crer, mas depois a dúvida falou mais forte, mais alto dentro dele. E ele começou a afundar. E depois ele manifestou a fé novamente e clamou ao Senhor Jesus. Ele gritou ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus ouviu. Socorre-me, Senhor. Está escrito aqui na palavra de Deus, você vai ouvir. Então nós temos que ter a certeza e a convicção de que Deus, o nosso Senhor Jesus, está conosco, adiante de nós. Ele está na minha frente, do meu lado, Ele está atrás, em cima, até embaixo Ele está. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, nas profundezas da terra. Ele está no abismo, Ele está em todo lugar. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Creia de todo o teu coração. Aonde você possa imaginar, Deus está, a presença dEle está. Creia de todo o teu coração e não deixa a dúvida entrar no teu coração. Manifesta a tua fé, crendo em Deus, confiando em Deus. E Deus vai sentir prazer em você e Ele não vai deixar você afundar. Mas se porventura você enfraquecer na fé e você sentir que você está afundando, lembra da palavra de Deus. Faz como Pedro fez. Chama Senhor, invoca Ele. E Ele vai ouvir do céu e Ele vai manifestar a teu favor. E vai te exaltar como Ele fez com Pedro. Creia de todo o teu coração. Está escrito aí, versículo 29. Ó. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Foi ter com ele, com o Senhor Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Olha só. Esse medo aqui está junto com a dúvida. E a fé da pessoa diminui. O medo, a dúvida, é contra a fé. Destrói a fé da pessoa. Cuidado e muito cuidado com isso. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E aqui a fé dele foi exaltada quando ele invocou o Senhor Jesus. Ele creu que era o Senhor Jesus naquele momento que ele estava afundando e invocou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, estendendo a mão, socorreu, como está escrito, versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes?
uma interrogação. Homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida. Pedro, tu não afundou porque você olhou para o vento, para a tempestade, para o problema. Não, tu afundou porque você duvidou. E quando você duvida, você fica com medo e diminui a fé. A fé fica pequena e a fé pequena não agrada a Deus. Quando o Senhor Jesus falou que ainda que a tua fé seja como uma semente de mostarda, Mateus capítulo 17, versículo 20, ele está falando de uma fé firme, porque a semente da mostarda é firme. Ele quer que a tua fé seja firme, não pequena. Quando uma semente de mostarda, ele está falando de uma fé firme, uma fé que não oscila, uma fé que não balança. A fé de Pedro oscilou, balançou quando ele viu a tempestade, por conta da dúvida, por conta do medo. Então não deixa passar nem sombra de dúvida no teu coração. Crê em Deus, creia na palavra de Deus, confia de todo o teu coração. Pedro ali, a Bíblia diz que ele, reparando a força do vento, teve medo por conta da dúvida. E a fé dele diminuiu e ele começou a afundar. E depois ele invocou o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus Cristo ouviu. Quando Pedro invocou ele, Jesus estendeu a mão, pegou-lhe Pedro e colocou no barco. E ali a tempestade cessou, acabou, porque Jesus repreendeu a tempestade, o vento. No versículo 32 está escrito: subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eles falaram para o Senhor Jesus, os discípulos ali. É certo que Pedro estava todo acanhado, porque Pedro duvidou, Pedro ficou com medo, Pedro estava assustado. E depois que Pedro viu ali a bonança, depois da tempestade, Pedro passou a crer mais no Senhor Jesus. Pedro teve isso aqui dentro do coração dele. Creia de todo o teu coração na palavra de Deus, confia, ainda que o vento esteja soprando ao contrário, creia que o Senhor Jesus Cristo está dentro dessa tempestade, deste vento, destas ondas, desse fogo, desse problema, desse fundo de poço, dessa porta trancada, dessa porta fechada. Jesus Cristo está aí, creia, invoca Ele, como Pedro fez. E Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus, Ele vai manifestar de forma grandiosa na tua vida e vai te abençoar. Creia, Ele vai cessar essa tempestade, esse problema, essa situação, vai ter que cair por terra. E Deus, Ele vai ser glorificado em nome do Senhor Jesus na tua vida. E você vai dar o testemunho como esses discípulos deram. Esses discípulos falaram dessa tempestade e foi relatada na Bíblia por Mateus. Está escrito na palavra de Deus: creia de todo o teu coração. No Evangelho do Senhor Jesus foi relatada acerca dessa tempestade. Jesus foi glorificado, Deus foi glorificado no Senhor Jesus. Toma posse dessa palavra, creia nessa palavra. Em o nome do Senhor Jesus, creia na vitória, creia no final feliz, creia na bonança de Deus na tua vida. Você vai ver isso acontecer. Recebe essa palavra, crê nessa palavra e compartilha essa palavra. Que onde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Em o nome do Senhor Jesus, com a tua vitória, com o teu milagre, com a manifestação da glória do poder de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, em todos os teus caminhos. Creia, toma posse. Em o nome do Senhor Jesus. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, Pastor Olavo Neves, no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Recebe o abraço, que o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver. Que seja o Senhor Jesus, que seja o Espírito Santo, que seja Deus te abraçando, te envolvendo. Amém. Graças a Deus. Tenha a paz do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo. Amém. Graças ao Todo-Poderoso Deus. Louvado seja Deus. Estou aqui, no repouso da glória de Deus, gravando essa mensagem maravilhosa, palavra de fé, palavra abençoada. Que a tua fé seja exaltada. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Creia para a glória do Senhor Jesus. Deus é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Aí o sol, glória a Deus. Esse pé de abacate aqui muito bonito, olha só. Pé de laranja aqui, laranja pera. Pé de pinha ali, pé de goiaba, pé de manga, pé de mexerica, pocã, pé de goiaba ali, pé de mexerica, pocã, pé de manga, pé de mamão, pé de cana, pé de caju. Cajus ali, palma, feijão catador ali, Aqui é jaca, coco, mais pinha ali, mais coco, mandioca. Ali também tem o pé de atimóia,
Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Crê em Deus, confia em Deus. E não esquece, o dia do Senhor está próximo. Amém? Graças a Deus.